Será que vale a pena aprender Go em 2024? Como vocês provavelmente já sabem, Go é uma linguagem de programação que vem ganhando mais e mais popularidade com o passar do tempo. Atualmente ela já é a linguagem principal de muitas empresas ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil também. Mas será que vale a pena estudar Go em 2024? Eu quero falar sobre isso nesse vídeo e te dizer porque que, na minha opinião, vale a pena sim estudar Go, mesmo que você não vá usar a linguagem profissionalmente. Mas o primeiro motivo é justamente a falta de profissionais no mercado. Querendo ou não, o Go começou a ser adotado pelas empresas tem pouco tempo, principalmente aqui no Brasil. E por causa disso, não existem tantos desenvolvedores experientes em Go. E isso faz com que as empresas tenham uma certa dificuldade de contratar novos profissionais da linguagem. Consequentemente, profissionais em Go são muito desejados no mercado. Mas isso está mudando aos poucos, tá? Porque muitas empresas aqui no Brasil estão usando. Para dar alguns exemplos, PicPay, Mercado Livre, Globo, Magalu, Stone, iFood, são algumas das empresas que já estão usando Go aqui no Brasil e elas são muito queridinhas no meio de tecnologia. Inclusive, fazendo uma tangente aqui rapidinho, eu vi a primeira vaga para desenvolvedor Rust na minha vida aqui no Brasil, que saiu lá do iFood. O iFood está com vaga aberta para desenvolvedor Rust. Cara, eu achei isso incrível. Mas enfim, voltando pro vídeo. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é que você pode usar Go como uma ferramenta de estudo. Uma coisa que sempre me perguntam é se Go é uma linguagem low level ou não. E a minha resposta é sempre a mesma. Isso depende. Qualquer linguagem, inclusive C, vai ser uma linguagem high level se você comparar ela com um assembly. Então, para você decidir se Go é low level ou high level, depende de com qual linguagem você está fazendo essa comparação. Se você estiver comparando com C, é claro que é uma linguagem high level. Mas se estiver comparando com, por exemplo, Python ou JavaScript, Go vai ser uma linguagem low level. E Go ser uma linguagem low level é muito bom porque ela se torna uma excelente ferramenta de estudo. Muitas pessoas, por exemplo, só conseguiram entender ponteiros depois que começaram a escrever código Go. E você também, quando estiver escrevendo código Go, vai ter que se atentar, por exemplo, condições de corrida, passagem por referência ou valor, alocação de memória, enfim, muitos desses conceitos low level você vai ter que entender em Go e você normalmente não lida com eles em linguagens high level como JavaScript ou Python, por exemplo. E aí a gente chega no nosso terceiro motivo, que é performance com segurança de memória. Só que antes, se você tá gostando, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo, tá bom? Go é uma linguagem compilada. E em tempo de compilação, o compilador faz diversas otimizações no seu código. Isso faz com que Go seja uma linguagem extremamente performática. Além disso, o Go não tem gerenciamento manual de memória. É o runtime que cuida de tudo para você. Então, ao mesmo tempo que você tem uma linguagem extremamente performática, você tem uma segurança enorme de memória. É claro que bugs de memória ainda podem acontecer, como em qualquer outra linguagem. Mas em Go é bem difícil você escrever bugs de memória se você comparar com outras linguagens compiladas. E outra coisa interessante é que em Go é muito fácil escrever código concorrente e paralelo. Por padrão, o Go já vem com Go Routines, que nada mais são do que green threads. E a API para lidar com elas é muito simples. Então Go te dá essa acessibilidade ao código concorrentes e paralelos, o que é excelente. E se a sua aplicação for IO-bound, você pode se beneficiar disso mesmo que você esteja rodando em uma máquina com apenas um núcleo, justamente pelos padrões de concorrência de Go. Eu já fiz um vídeo entrando mais a fundo e explicando melhor o que são Go Routines e como elas funcionam, além de explicar também porque elas são úteis mesmo que você tenha apenas um núcleo no seu computador. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui no card caso você queira ver depois desse aqui. E tudo isso quer dizer que o Go é uma linguagem muito performática. E para a grande maioria dos casos de uso, para 99% das aplicações, ele vai servir. Vai ter a performance suficiente e necessária que você precisa. É claro que se a sua aplicação fizer muita alocação na heap e criar muitos objetos, o Garbage Collector pode ser um problema, mas só em cargas extremas. Talvez nesses casos muito específicos, nesse 1%, Go não seja a melhor escolha. Por exemplo, em desenvolvimento de jogos ou coisa do tipo. Apesar de terem jogos sim escritos em Go. E um fun fact aqui, a Riot decidiu usar Go para o serviço de skin do Valorant. Então sempre que essas skins são carregadas para uma nova partida, esse serviço está escrito em Go. E para o quarto ponto, eu coloquei tempo de compilação. Esse foi um dos motivos que levou os engenheiros da Google a quererem escrever Go em primeiro lugar. O tempo que demorava para eles compilarem código em C++. Para projetos grandes, às vezes demorava horas, literalmente horas para o projeto inteiro compilar. E isso é uma coisa que outras linguagens modernas, como o Rust, por exemplo, também sofre. Por outro lado, Go é uma das linguagens com a compilação mais rápida do mundo. Para códigos do cotidiano, do dia a dia, você normalmente consegue compilar em menos de 1 segundo todo o seu codebase, mesmo em computadores mais antigos ou com pouca performance. E para códigos gigantescos, com milhares de linhas, normalmente o Go não demora nem 5 segundos para compilar tudo. É muito rápido. E, consequentemente, isso traz também um aumento de produtividade. Quinto ponto é a simplicidade. E eu acho que esse é o ponto que faz Go se destacar de outras linguagens modernas como o Rust, por exemplo, além do tempo de compilação. Eu queria ler uma frase aqui do Rob Pike, que é um dos criadores de Go. A maioria dos desenvolvedores não são pesquisadores. Eles são normalmente bastante jovens, recém-saídos da faculdade. Provavelmente aprenderam Java, talvez C, C++ ou Python. Eles não são capazes de entender uma linguagem brilhante, mas queremos usá-los para construir um bom software. Portanto, as linguagens que lhes dermos têm que ser fáceis de entender e fáceis de adotar. Essa frase, no primeiro momento, dependendo do jeito que você está lendo, pode até parecer meio arrogante, né? Ele tá falando que a maioria dos desenvolvedores não são capazes de entender linguagens difíceis. Mas vamos olhar essa frase com uma lente um pouco mais amigável e tentar entender o que ele tá querendo dizer. Eu acho que ele não foi mal intencionado aqui. O que ele disse é que, basicamente, se você der uma linguagem muito complexa para um cara que começou a desenvolver agora, sei lá, um cara acabou de sair da faculdade ou acabou de começar a estudar programação e você já vai entregar para ele um código em C++. Cara, para essa pessoa entender o que tá acontecendo ali vai demorar muito tempo. E esse é um dos objetivos de Go, ser uma linguagem extremamente simples que mesmo pessoas com pouca experiência na programação
programação conseguem escrever códigos bons e performáticos. É claro que com o passar do tempo, com mais e mais experiência, as pessoas vão aprendendo novas linguagens de uma maneira muito mais fácil. Mas a questão aqui é quanto tempo demora para uma pessoa que nunca escreveu Go na vida começar a escrever código Go. E para conseguir isso, o Go tem uma stack simples, porém muito poderosa, além de ser garbage collected, que a gente sabe o quanto ajuda na hora de escrever um software. A gente se preocupa só em escrever o código, não em gerenciar a memória. E também outra coisa que eu falei foi o padrão de concorrência e paralelismo, que em Go é muito simples, provavelmente um dos mais simples do mercado. Mas seguindo em frente, o nosso sexto motivo é a biblioteca padrão. Em Go, a Standard Lib ou biblioteca padrão oferece muitas coisas que em outras linguagens você provavelmente precisaria de uma dependência externa para conseguir. Na Standard Lib você tem, por exemplo, servidor HTTP, linguagem de scripting para criar templates, encode e decode de JSON e CSV, além também de encode e decode de imagens, tá? PNG, GIF, JPEG, pacotes de criptografia, regex, algoritmos de compressão e muito mais. Então em Go, muito código que você vai escrever só vai depender da própria linguagem, sem nenhuma dependência externa. E isso é muito bom até para a própria segurança. A gente sabe o problema que pode ser depender de códigos de terceiros. Mas mesmo com uma biblioteca padrão parruda, não são todos os códigos do mundo que estão disponíveis lá dentro. E é justamente nisso que entra o meu sétimo e último ponto, que é a comunidade de Go. Go já está há quase 12 anos no mercado. É usado diariamente por empresas gigantescas e por milhares de desenvolvedores ao redor do mundo. Com isso, é claro que a comunidade de Go também é muito forte. Existe, por exemplo, o Discord Golfers, que é um Discord com milhares de membros que todo dia tem alguém lá tirando dúvida e sempre tem alguém para ajudar. E claro que você tem um ecossistema gigantesco com muitas e muitas bibliotecas open source disponíveis no mercado para você utilizar. Então, se você tiver alguma dúvida, muito provavelmente alguém já vai ter tido a mesma dúvida que você e vai ser muito fácil achar sua resposta no Google. Ou então, se você precisar de algum pacote, provavelmente esse pacote já existe e vai estar disponível na comunidade open source para você usar. Se você achou Go interessante, você quer começar a estudar a linguagem, você não sabe por onde começar, eu vou deixar alguns links aqui na descrição que você pode seguir para começar a se familiarizar com a linguagem. Mas outra coisa também, agora que a gente está nesse clima natalino, tá rolando o Advent of Code. Tem muita gente que nunca ouviu falar disso, então eu vou explicar aqui rapidinho o que é. O Advent of Code é um desafio de código que rola anualmente no Natal. É um site, adventofcode.com, que eu também vou deixar o link aqui na descrição, que a partir do dia 1º de dezembro de todo ano até o dia 25, eles lançam um desafio novo. E é sempre um desafio baseado na temática natalina. Todo dia você vai receber um desafio e o desafio é dividido em duas partes. E aí você pode usar a linguagem que você quiser para solucionar, e é justamente por isso que o pessoal normalmente usa o Advent of Code para aprender linguagem de programação nova. E é muito interessante porque toda a comunidade está resolvendo exatamente os mesmos desafios ao mesmo tempo. E é completamente de graça, tá? Então você não precisa pagar nada. E se você é do tipo de pessoa que é mais competitiva, eles têm um ranking para ver quais são os devs que conseguiram resolver os desafios mais rápido. Mas não tem pressa, você não precisa estar entre os 100 primeiros a resolver os desafios. Você pode resolver quando você quiser. Então esses foram os 7 principais motivos que eu vejo para você estudar Go. Apesar de existirem vários outros motivos, acho que deu para condensar bem dentro de um vídeo. E só para fazer algumas menções honrosas e não deixar essas coisas de fora, eu tenho mais alguns pontos que podem te convencer a querer usar Go. O LSP é incrível. O LSP é o Language Server. Tudo que um LSP precisa ter e muito mais, você tem nativo na própria linguagem. Sistema de benchmark e teste dentro da própria linguagem, inclusive com a possibilidade de você fazer fuzzy testing. E se você acha que eu esqueci algum motivo interessante para estudar Go, deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. E me diga também se você nunca estudou Go, se você pretende estudar Go nos próximos meses. E por esse vídeo é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha te ajudado. Não deixa de se inscrever, deixar o seu like no canal e até o próximo. Valeu!